Você já parou para pensar no que realmente acontece com nossa alma quando ultrapassamos os 60 anos de idade? Existe um mistério profundo que Chico Xavier revelou através de seus mentores espirituais, algo que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode transformar completamente sua compreensão sobre esta fase da vida. Se você está se aproximando dessa idade ou já a ultrapassou, precisa saber que não é coincidência você estar assistindo este vídeo neste exato momento. Durante décadas de comunicação com o mundo espiritual, Chico Xavier recebeu informações extraordinárias sobre o que ele chamava de a grande prova da maturidade espiritual. Segundo os espíritos superiores que se comunicavam através dele, existe um processo invisível que nossa alma enfrenta após completar 60 anos na Terra. Uma espécie de avaliação cósmica que determina não apenas nosso futuro espiritual, mas também como viveremos nossos últimos anos nesta encarnação. Essa revelação chegou até Chico Xavier durante uma noite de dezembro de 1978, quando ele estava em profunda concentração em sua casa em Uberaba. Emmanuel, seu mentor espiritual, trouxe consigo outros 3 espíritos de luz para compartilhar esse conhecimento sagrado. Eles explicaram que a partir dos 60 anos, nossa alma passa por um processo que eles denominaram o despertar da consciência eterna, onde somos testados em aspectos muito específicos de nossa evolução espiritual. O que mais impressiona nessa revelação é que muitas pessoas que estão vivendo essa fase da vida já começaram a sentir os sinais dessa transformação, mas não sabem interpretar o que está acontecendo. Você pode estar experimentando uma inquietação inexplicável, uma necessidade urgente de encontrar significado mais profundo em tudo ao seu redor, ou mesmo uma sensibilidade aumentada para questões espirituais que antes não despertavam seu interesse. Segundo Emmanuel, essa não é uma casualidade. É o chamado da sua alma, reconhecendo que chegou o momento de enfrentar a prova mais importante de toda a sua existência terrena. Uma prova que não envolve sofrimento ou punição, mas sim o despertar para sua verdadeira natureza divina e o reconhecimento da missão que você veio cumprir nesta terra. Chico Xavier explicou que recebeu essa informação porque muitas almas estavam chegando ao mundo espiritual sem ter compreendido a importância dessa fase da vida. Elas haviam perdido oportunidades preciosas de crescimento e cura que só se apresentam após os 60 anos, quando nossa conexão com o plano espiritual se torna naturalmente mais intensa. Durante essa comunicação memorável, Emmanuel revelou que existem sinais muito específicos que indicam quando uma pessoa está passando por esse processo de avaliação espiritual. São sinais que nossa alma envia para a nossa consciência, tentando nos alertar sobre a importância deste momento único em nossa jornada evolutiva. O primeiro sinal que Emmanuel descreveu a Chico Xavier é algo que ele chamou de a inquietação sagrada. Você já sentiu uma agitação inexplicável, como se algo muito importante estivesse para acontecer em sua vida, mas não consegue identificar exatamente o que? Essa sensação não é ansiedade comum ou preocupação com questões materiais. É diferente. É uma inquietação que vem de muito mais profundo, como se sua alma estivesse tentando despertar você para algo essencial que não pode mais ser ignorado. Maria Conceição, uma senhora de 62 anos que vivia em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, começou a experimentar exatamente essa sensação no dia seguinte ao seu aniversário de 60 anos. Ela acordou com uma estranha certeza de que sua vida estava prestes a mudar completamente, mas não conseguia entender por quê. Não havia nenhum evento especial programado, nenhuma mudança externa em sua rotina, mas algo dentro dela vibrava com uma urgência que ela nunca havia experimentado antes. Durante semanas, Maria Conceição tentou ignorar essa sensação, pensando que era apenas uma crise típica da idade. Mas a inquietação só aumentava.
Ela se pegava acordando de madrugada, com pensamentos sobre o sentido da vida, sobre suas escolhas passadas, sobre o que realmente importava. Era como se uma voz interior estivesse constantemente sussurrando que havia algo muito importante que ela precisava descobrir e que o tempo estava se esgotando. Foi quando uma amiga a levou para conhecer um centro espírita que Maria Conceição compreendeu o que estava acontecendo. Durante uma palestra sobre os ensinamentos de Chico Xavier, ela ouviu falar pela primeira vez sobre a prova espiritual dos 60 anos. Naquele momento, tudo fez sentido. Sua inquietação não era um problema a ser resolvido, mas sim um chamado a ser atendido. Emmanuel explicou a Chico Xavier que essa inquietação sagrada funciona como um despertador cósmico. Nossa alma sabe que chegou o momento de fazer um balanço profundo de nossa existência e se preparar para as próximas etapas de nossa evolução espiritual. É um mecanismo divino que nos impede de simplesmente deixar a vida passar durante esses anos preciosos que antecedem nossa transição para o mundo espiritual. Quando você sente essa inquietação, sua alma está literalmente pedindo sua atenção consciente. Ela quer que você pare, reflita e se conecte com propósitos mais elevados. É o momento de questionar não apenas o que você fez com sua vida até aqui, mas principalmente o que você ainda pode fazer para cumprir sua missão terrena e evoluir espiritualmente. O segundo sinal revelado pelos mentores espirituais de Chico Xavier é ainda mais fascinante e pode estar acontecendo com você neste exato momento. Emmanuel chamou esse fenômeno de a magnetização das sincronicidades. Você começou a notar que eventos aparentemente casuais estão acontecendo com uma frequência impressionante em sua vida? Encontros inesperados, informações que chegam até você no momento exato em que precisa delas, oportunidades que surgem como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Isso não é coincidência. Segundo a revelação recebida por Chico Xavier, após os 60 anos, nossa vibração espiritual se eleva naturalmente, criando uma espécie de campo magnético que atrai experiências e pessoas alinhadas com nosso crescimento espiritual. É como se o universo começasse a trabalhar de forma mais direta em nossa vida, removendo obstáculos e criando pontes para que possamos cumprir nossa missão com maior facilidade. Dona Antônia, uma aposentada de 64 anos que morava sozinha em São Paulo, começou a experimentar isso de forma extraordinária. Depois que completou 60 anos, sua vida se transformou numa sequência impressionante de sincronicidades. Primeiro, ela encontrou por acaso um livro de Chico Xavier numa mesa de sebo, exatamente no dia em que estava se questionando sobre a existência de vida após a morte. Uma semana depois, recebeu o convite inesperado de uma vizinha para visitar um centro espírita. No centro espírita, Antônia conheceu Helena, uma senhora que se tornou sua melhor amiga e que, coincidentemente, havia perdido o marido na mesma época que ela. As duas começaram a estudar juntas os ensinamentos espíritas e descobriram que ambas tinham o mesmo sonho recorrente sobre um trabalho de caridade que deveriam desenvolver juntas. Em questão de meses, elas haviam criado um grupo de apoio para viúvas que se tornou referência em sua comunidade. Mas as sincronicidades não pararam por aí. Antônia começou a receber doações inesperadas para seu trabalho caritativo, sempre de pessoas que apareciam em sua vida de forma aparentemente casual. Um dia, conversando com o padeiro da esquina, descobriu que ele havia perdido a esposa recentemente e estava precisando exatamente do tipo de apoio que seu grupo oferecia. Em outra ocasião, uma senhora que conheceu no ônibus revelou ser psicóloga aposentada e se ofereceu para dar palestras gratuitas para o grupo. Emmanuel explicou a Chico Xavier que essa magnetização das sincronicidades acontece porque, após os 60 anos,
Nossa alma precisa acelerar o cumprimento de sua missão terrena. O plano espiritual, então, intensifica sua atuação em nossa vida, criando oportunidades e conexões que nos ajudem a realizar aquilo que viemos fazer na Terra. É como se recebêssemos uma espécie de ajuda extra do universo para compensar o tempo que talvez tenhamos perdido em questões menos importantes durante os primeiros 60 anos de vida. Quando você começar a notar essas sincronicidades em sua vida, saiba que sua alma está sendo guiada de forma muito especial. Cada encontro aparentemente casual, cada oportunidade inesperada, cada informação que chega até você no momento certo é uma manifestação do amor e da sabedoria dos seus mentores espirituais, trabalhando para que você possa cumprir seu propósito maior. O terceiro sinal revelado através de Chico Xavier é algo que pode estar acontecendo com você agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo. Emmanuel chamou esse fenômeno de a expansão da sensibilidade espiritual. Você percebeu que sua intuição ficou muito mais aguçada depois dos 60 anos. Começou a sentir energias de pessoas e ambientes de forma mais intensa. Ou talvez tenha desenvolvido uma capacidade inexplicável de perceber quando algo importante está para acontecer. Essa expansão da sensibilidade não é um dom que surge do nada, mas sim o despertar de capacidades que sempre estiveram adormecidas em sua alma. Segundo os mentores espirituais de Chico Xavier, após os 60 anos, os véus que separam o mundo físico do mundo espiritual começam a se tornar mais tênues para nós. Nossa percepção se amplia naturalmente, permitindo que captemos informações e energias que antes passavam despercebidas. Isso aconteceu de forma marcante com seu João, um comerciante aposentado de 66 anos que sempre se considerou uma pessoa muito prática e cética em relação a questões espirituais. Depois que completou 60 anos, ele começou a ter sonhos extremamente vívidos com pessoas que já haviam falecido, especialmente com sua mãe, que havia desencarnado há mais de 20 anos. No início, seu João tentou ignorar esses sonhos, atribuindo-os à idade ou a algum problema de saúde. Mas eles se tornaram tão frequentes e detalhados que ele não conseguia mais descartá-los como simples produto de sua imaginação. Em um dos sonhos mais marcantes, sua mãe lhe mostrou onde encontrar uns documentos importantes que ele havia perdido há anos e que precisava para resolver uma questão legal. Quando acordou, foi até o local indicado no sonho e encontrou os documentos exatamente onde sua mãe havia dito que estariam. A partir desse episódio, seu João começou a prestar mais atenção em sua intuição e descobriu que ela havia se tornado extraordinariamente precisa. Ele começou a perceber quando alguém próximo estava passando por dificuldades, mesmo quando a pessoa tentava esconder. Desenvolvia uma sensação estranha no peito sempre que algo importante estava para acontecer na família. E mais impressionante ainda, começou a sonhar com soluções para problemas que seus filhos e netos estavam enfrentando. O que seu João não sabia é que estava experimentando exatamente aquilo que Emmanuel havia revelado a Chico Xavier. Após os 60 anos, nossa alma se prepara para a transição de volta ao mundo espiritual, e parte dessa preparação envolve o desenvolvimento de nossa sensibilidade para as dimensões superiores da vida. É como se estivéssemos sendo gradualmente sintonizados com frequências mais elevadas de consciência. Essa expansão da sensibilidade espiritual serve a um propósito muito específico na prova que nossa alma enfrenta após os 60 anos. Emmanuel explicou que precisamos desenvolver essa percepção ampliada para conseguir identificar e cumprir as missões mais sutis que nos são confiadas nesta fase da vida. Muitas vezes somos chamados a ajudar pessoas ou situações de formas que só podemos perceber através de nossa intuição desenvolvida.
Quando você começar a notar que sua sensibilidade espiritual está se expandindo, não tenha medo. Esse é um dos presentes mais preciosos que a vida após os 60 anos pode nos oferecer. É sua alma se preparando para viver de forma mais consciente e conectada com os planos superiores da existência. O quarto sinal revelado pelos mentores espirituais através de Chico Xavier é algo que pode explicar uma transformação profunda que você talvez esteja vivenciando. Emmanuel denominou esse fenômeno como a urgência do perdão verdadeiro. Você percebeu que questões do passado que pareciam resolvidas voltaram a ocupar seus pensamentos de forma intensa? Ou talvez tenha sentido uma necessidade irresistível de resolver pendências emocionais com pessoas que magoaram você ou que você pode ter magoado ao longo da vida? Essa urgência não surge por acaso. Segundo a revelação recebida por Chico Xavier, nossa alma sabe que chegou o momento de fazer uma limpeza profunda em nosso coração antes de prosseguir para as próximas etapas de nossa evolução espiritual. É como se recebêssemos um chamado interior para nos libertarmos definitivamente de todos os pesos emocionais que ainda carregamos, para que possamos viver nossos últimos anos na Terra com leveza e propósito. A história de Dona Carmen ilustra perfeitamente como esse processo se manifesta na vida prática. Aos 61 anos, ela começou a ser assombrada por lembranças de um desentendimento que havia tido com sua irmã mais nova há mais de 15 anos. As duas haviam brigado por causa da herança dos pais e desde então não se falavam, apesar de morarem na mesma cidade. Durante todos esses anos, Carmen conseguiu manter essas lembranças afastadas de sua mente consciente. Ela havia construído uma vida independente, criado seus filhos, trabalhado, se aposentado e raramente pensava na irmã. Mas depois que completou 60 anos, algo mudou drasticamente. Ela começou a sonhar com a irmã quase todas as noites. Durante o dia, se pegava lembrando de momentos felizes que haviam vivido juntas na infância e juventude. A princípio, Carmen tentou resistir a esses sentimentos, justificando que havia sido a irmã quem havia agido de forma incorreta na época da briga. Mas a pressão emocional se tornou tão intensa que ela começou a perder o sono e a se sentir fisicamente mal sempre que pensava na situação não resolvida. Era como se seu próprio corpo estivesse pedindo para que ela resolvesse essa pendência. Foi durante uma conversa casual com uma amiga do centro espírita que Carmen compreendeu o que estava acontecendo. A amiga comentou sobre os ensinamentos de Chico Xavier a respeito da importância do perdão na maturidade espiritual, e algo se iluminou no coração de Carmen. Ela percebeu que sua alma estava literalmente implorando para que ela se libertasse daquele peso antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Carmen tomou coragem e ligou para a irmã. A conversa foi difícil no início, mas logo ambas estavam chorando e pedindo perdão uma à outra. Descobriram que as duas haviam sofrido durante todos aqueles anos de separação e que ambas haviam amadurecido o suficiente para compreender que o amor entre irmãs era muito mais importante do que qualquer questão material. Quando Carmen desligou o telefone naquela tarde, sentiu uma leveza no peito que não experimentava há anos. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de sua alma. Mas a transformação de Carmen não parou por aí. Nas semanas seguintes, ela se viu movida por uma necessidade irresistível de resolver outras pendências emocionais que havia acumulado ao longo da vida. Ligou para uma antiga amiga com quem havia se desentendido por um mal-entendido. Escreveu uma carta para um ex-chefe que havia a tratado injustamente, pedindo que Deus o abençoasse, e até mesmo visitou o túmulo de seu pai para conversar com ele sobre mágoas que havia guardado desde a adolescência. Emmanuel explicou a Chico Xavier que essa urgência do perdão verdadeiro é um dos aspectos mais importantes da prova espiritual dos 60 anos.
Nossa alma precisa se libertar de todos os vínculos negativos que criou ao longo desta encarnação para poder ascender a níveis mais elevados de consciência. É impossível evoluir espiritualmente carregando rancores, mágoas ou culpas não resolvidas. Por isso, após os 60 anos, recebemos essa pressão interior que nos força a enfrentar e resolver essas questões. O perdão verdadeiro que nossa alma busca nessa fase não é apenas um perdão mental ou racional. É um perdão que brota do coração e que transforma nossa vibração energética. Quando conseguimos perdoar genuinamente, não apenas libertamos a pessoa que nos magoou, mas, principalmente, libertamos nossa própria alma de correntes invisíveis que a impediam de voar mais alto. Muitas pessoas que estão vivendo essa fase relatam que começaram a sentir compaixão espontânea por pessoas que antes consideravam inimigas. Começam a compreender que todos nós somos seres em evolução, cometendo erros e aprendendo através de nossas experiências. Essa compreensão mais profunda da natureza humana é um dos frutos mais preciosos da maturidade espiritual. O quinto sinal revelado através de Chico Xavier pode estar se manifestando em sua vida de uma forma que você talvez não tenha percebido conscientemente. Emmanuel chamou esse fenômeno de o chamado para o serviço amoroso. Você tem sentido uma vontade inexplicável de ajudar outras pessoas, de se dedicar a causas que promovam o bem-estar de quem está sofrendo? Ou talvez tenha desenvolvido uma sensibilidade especial para identificar pessoas que estão precisando de apoio emocional ou espiritual? Esse chamado não é uma casualidade, nem um simples desejo de ocupar o tempo livre da aposentadoria. Segundo os mentores espirituais de Chico Xavier, após os 60 anos, nossa alma recebe uma missão muito específica: utilizar toda a sabedoria e experiência acumuladas durante décadas de vida para servir como instrumento de cura e transformação para outras pessoas. É como se nos tornássemos canais conscientes do amor divino, capacitados a oferecer exatamente aquilo que outras almas precisam para sua própria evolução. A experiência de Dona Teresa exemplifica perfeitamente como esse chamado se manifesta na prática. Aos 63 anos, depois de uma carreira bem-sucedida como professora, ela se aposentou esperando finalmente ter tempo para descansar e cuidar de seus hobbies pessoais. Mas algo inesperado começou a acontecer. Sempre que saía de casa, se via atraída por pessoas que estavam visivelmente angustiadas ou tristes. No supermercado, Teresa se pegava consolando uma jovem mãe que estava passando por dificuldades financeiras. No ponto de ônibus, oferecia palavras de encorajamento para um senhor que havia perdido o emprego. Na fila do banco, se via orientando uma senhora confusa sobre como resolver questões burocráticas. Era como se sua presença tivesse se tornado um ímã para pessoas que precisavam de apoio. Inicialmente, Teresa pensou que isso era apenas coincidência, mas logo percebeu que havia algo muito mais profundo acontecendo. As pessoas não apenas se aproximavam dela, mas também se abriam de forma surpreendente, contando problemas íntimos que normalmente não compartilhariam com estranhos. Mais impressionante ainda, Teresa sempre sabia exatamente o que dizer para confortar e orientar cada pessoa, como se as palavras certas brotassem naturalmente de seu coração. Foi quando Teresa começou a estudar os ensinamentos de Chico Xavier que compreendeu o que estava acontecendo. Ela havia se tornado o que Emmanuel chamava de anjo terrestre, uma pessoa que após os 60 anos desenvolve a capacidade natural de servir como instrumento de cura emocional e espiritual para outras almas que cruzam seu caminho. Motivada por essa compreensão, Teresa decidiu formalizar seu trabalho de ajuda. Procurou um centro espírita em sua cidade e se ofereceu para participar dos grupos de apoio. Logo se tornou uma das voluntárias mais queridas e eficazes da instituição.
Pessoas de todas as idades procuravam especificamente por ela quando precisavam de orientação ou simplesmente de alguém que as ouvisse com amor e compreensão. O que Teresa descobriu é que sua experiência de vida, combinada com a sabedoria que havia adquirido através de seus próprios sofrimentos e superações, havia se transformado em um tesouro precioso que podia ser compartilhado para aliviar a dor de outras pessoas. Cada dificuldade que havia enfrentado, cada lágrima que havia derramado, cada vitória que havia conquistado, tudo isso se tornou material de cura que podia oferecer a quem precisasse. Emmanuel explicou a Chico Xavier que esse chamado para o serviço amoroso é uma das formas mais elevadas de evolução espiritual que podemos experimentar na Terra. Quando nossa alma amadurece o suficiente para transformar suas próprias feridas em instrumentos de cura para outros, alcançamos um nível de consciência que nos aproxima dos espíritos superiores. Esse serviço não precisa necessariamente ser formal ou institucionalizado. Muitas pessoas vivenciam esse chamado simplesmente sendo mais disponíveis emocionalmente para familiares e amigos, oferecendo um ouvido atento, um ombro amigo, uma palavra de encorajamento no momento certo. O importante é reconhecer que essa vontade de servir não é um fardo, mas sim um privilégio espiritual que poucos recebem. O sexto sinal revelado pelos mentores espirituais através de Chico Xavier é talvez um dos mais profundos e transformadores. Emmanuel denominou esse fenômeno como o despertar da consciência da eternidade. Você começou a ter uma percepção diferente sobre a morte depois dos 60 anos? Talvez tenha desenvolvido uma certeza interior de que a vida continua além do corpo físico. Ou começou a sentir a presença de entes queridos que já partiram de forma mais intensa e reconfortante? Essa mudança na percepção sobre a morte não acontece por acaso. Segundo a revelação recebida por Chico Xavier, nossa alma precisa se preparar gradualmente para sua futura transição de volta ao mundo espiritual. Por isso, após os 60 anos, começamos a receber visitas e sinais do plano espiritual que nos ajudam a compreender que a morte é apenas uma passagem, não um fim. Essa transformação aconteceu de forma marcante na vida de seu Antônio, um mecânico aposentado de 65 anos que sempre teve muito medo da morte. Durante toda a sua vida, ele evitava até mesmo conversar sobre o assunto, e a simples ideia de morrer o deixava extremamente angustiado. Mas depois que completou 60 anos, algo extraordinário começou a acontecer. Seu Antônio começou a sonhar frequentemente com seu pai, que havia falecido há 10 anos. Mas esses não eram sonhos comuns ou nostálgicos. Eram encontros tão vívidos e reais que ele acordava com a certeza absoluta de que havia realmente conversado com seu pai. Nos sonhos, o pai aparecia jovem, saudável e radiante, sempre transmitindo mensagens de amor e tranquilidade. Em um dos sonhos mais marcantes, o pai levou Antônio para conhecer o que ele chamou de nossa verdadeira casa. Era um lugar de beleza indescritível, onde reinava uma paz profunda e um amor incondicional. O pai explicou que todos nós viemos desse lugar e que para lá retornaremos quando nossa missão na terra estiver cumprida. Mostrou a Antônio que a morte era apenas como tirar uma roupa velha e vestir uma nova, mais bonita e confortável. Quando acordou desse sonho, Antônio estava completamente transformado. Toda aquela angústia e medo da morte havia desaparecido, substituída por uma serenidade que ele jamais havia experimentado. Ele começou a falar sobre a morte de forma natural e até mesmo reconfortante, ajudando familiares e amigos que passavam pelo luto de entes queridos. Mas as experiências de Antônio não pararam por aí. Ele começou a perceber sinais da presença de seu pai em sua vida cotidiana. Às vezes, sentia seu perfume característico sem explicação aparente.
Em outras ocasiões, encontrava objetos em lugares onde tinha certeza de não ter colocado, sempre objetos que tinham alguma conexão emocional com seu pai. Uma vez, estava passando por um momento de grande preocupação financeira quando encontrou uma moeda antiga que seu pai colecionava bem no meio de sua mesa de trabalho. Emanuel explicou a Chico Xavier que essas experiências acontecem porque, após os 60 anos, nossa frequência vibratória se eleva naturalmente, tornando-nos mais receptivos às comunicações do mundo espiritual. Nossos entes queridos que já fizeram a transição aproveitam essa maior sensibilidade para se aproximarem de nós, oferecendo conforto, orientação e, principalmente, a certeza de que o amor verdadeiro jamais morre. Essa consciência da eternidade que desperta após os 60 anos serve a um propósito muito importante na preparação de nossa alma. Quando compreendemos que somos seres eternos vivendo uma experiência temporária na Terra, nossa perspectiva sobre os problemas e desafios da vida se transforma completamente. Questões que antes nos pareciam dramáticas e definitivas passam a ser vistas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Muitas pessoas relatam que, após desenvolverem essa consciência da eternidade, começaram a viver com muito mais leveza e propósito. Pararam de se preocupar excessivamente com questões materiais e passaram a focar no que realmente importa: o amor, os relacionamentos, o crescimento espiritual e o serviço ao próximo. O sétimo e último sinal revelado através de Chico Xavier é talvez o mais poderoso de todos, pois representa a culminação de todo o processo de transformação espiritual que nossa alma experimenta após os 60 anos. Emanuel chamou esse fenômeno de a integração da missão cósmica. Você tem sentido que sua vida ganhou um propósito muito mais claro e definido depois dos 60 anos? Ou talvez tenha desenvolvido uma certeza interior sobre qual é sua verdadeira missão na Terra e como pode cumpri-la nos anos que ainda tem pela frente? Essa integração não acontece de forma súbita, mas sim como resultado de todos os outros sinais que mencionamos anteriormente. Quando nossa alma passa pela inquietação sagrada, experimenta as sincronicidades, desenvolve a sensibilidade espiritual, resolve as pendências através do perdão, atende ao chamado do serviço amoroso e desperta para a consciência da eternidade, ela finalmente está preparada para compreender e abraçar sua missão cósmica. A história de Dona Francisca ilustra perfeitamente como esse processo se completa. Aos 67 anos, depois de ter vivenciado todos os sinais anteriores ao longo dos últimos 7 anos, ela teve uma experiência que mudou completamente sua compreensão sobre o propósito de sua vida. Durante uma meditação silenciosa em sua casa, Francisca sentiu uma presença amorosa se aproximar e uma voz interior muito clara lhe disse: "Chegou a hora de você compreender por que escolheu nascer nesta época e neste lugar." Naquele momento, Francisca teve uma visão extraordinária de sua vida desde a infância até aquele momento presente. Mas não era apenas uma lembrança comum. Era como se ela estivesse vendo sua trajetória de uma perspectiva superior, compreendendo o significado espiritual de cada experiência que havia vivido. Cada dificuldade, cada alegria, cada pessoa que havia conhecido, tudo fazia parte de um plano maior que sua alma havia traçado antes de encarnar na Terra. Francisca compreendeu que todas as habilidades que havia desenvolvido ao longo da vida, todas as lições que havia aprendido através de suas experiências e toda a sabedoria que havia adquirido através de seus erros e acertos tinham um propósito muito específico: prepará-la para uma missão especial que só poderia ser cumprida na maturidade de sua existência terrena. A missão que se revelou para Francisca era aparentemente simples, mas profundamente significativa. Ela deveria usar seus últimos anos na Terra para ser uma semeadora de esperança em sua comunidade.
Através de sua presença amorosa, suas palavras de encorajamento e seu exemplo de fé inabalável, ela poderia tocar o coração de centenas de pessoas que estavam perdendo a esperança na vida. A partir dessa revelação, a vida de Francisca ganhou uma direção cristalina. Ela começou a visitar hospitais, asilos e orfanatos, sempre levando uma palavra de conforto e esperança para quem estava sofrendo. Criou um grupo de oração em sua casa que se tornou refúgio para pessoas de todas as idades que buscavam paz espiritual. Escreveu cartas de encorajamento para pessoas que estavam passando por momentos difíceis, e muitas dessas cartas foram guardadas como verdadeiros tesouros por quem as recebeu. O mais impressionante na história de Francisca é que ela descobriu que sua missão não era algo novo que precisava aprender, mas sim a expressão natural de quem ela sempre havia sido em essência. Todas as qualidades necessárias para cumprir sua missão já estavam dentro dela, apenas esperando o momento certo para se manifestarem plenamente. Emmanuel explicou a Chico Xavier que essa integração da missão cósmica representa o ápice da evolução espiritual que podemos alcançar durante uma encarnação terrestre. Quando nossa alma finalmente compreende e abraça sua verdadeira missão, experimentamos uma sensação de completude e propósito que transcende qualquer satisfação material ou emocional que possamos ter conhecido anteriormente. Essa missão cósmica não é necessariamente algo grandioso ou que chamará a atenção do mundo. Muitas vezes são missões silenciosas e humildes, mas de impacto profundo na vida das pessoas que tocamos. Pode ser a missão de ser um avô ou avó que transmite valores espirituais para as próximas gerações. Pode ser a missão de cuidar de alguém que está doente com amor incondicional. Pode ser a missão de preservar tradições e conhecimentos importantes para as futuras gerações. Ou pode ser simplesmente a missão de irradiar amor e paz por onde quer que você passe. O importante é compreender que cada alma que chega aos 60 anos na Terra tem uma missão única e preciosa a cumprir. Não existem missões pequenas ou insignificantes aos olhos do universo. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada sorriso sincero que você oferece ao mundo é parte de um plano divino muito maior do que podemos imaginar. Agora que você conhece os 7 sinais revelados pelos mentores espirituais através de Chico Xavier, é importante compreender que a prova que sua alma enfrenta após os 60 anos não é um teste para aprovar ou reprovar você. É uma oportunidade sagrada de crescimento, cura e serviço que poucos seres humanos têm o privilégio de experimentar. Se você reconheceu alguns desses sinais em sua própria vida, saiba que não é coincidência. Sua alma está passando por esse processo de transformação e elevação espiritual neste exato momento. Cada inquietação que você sente, cada sincronicidade que experimenta, cada expansão de sua sensibilidade, cada chamado ao perdão, cada vontade de servir, cada despertar para a eternidade e cada clareza sobre seu propósito são presentes preciosos que o plano espiritual está oferecendo para você. Emmanuel deixou muito claro para Chico Xavier que as almas que conseguem reconhecer e abraçar essa transformação após os 60 anos vivem seus últimos anos na Terra de forma extraordinariamente plena e significativa. Elas se tornam fontes de luz e inspiração para todos ao seu redor, deixando um legado de amor que transcende sua própria existência física. Mas é importante lembrar que essa transformação requer sua participação consciente. Não basta simplesmente esperar que as mudanças aconteçam por si só. Você precisa estar atento aos sinais, aberto às oportunidades de crescimento e disposto a sair de sua zona de conforto para abraçar sua verdadeira missão. Comece prestando atenção à sua inquietação interior. Em vez de tentar silenciá-la ou ignorá-la, pergunte a si mesmo o que sua alma está tentando lhe comunicar. Que mudanças ela está pedindo? Que direção ela quer que você tome? Que propósito ela quer que você abrace?
Observe as sincronicidades que estão acontecendo em sua vida. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada oportunidade que surge, cada informação que chega até você pode ser parte do plano divino para sua evolução. Esteja receptivo e atento aos sinais que o universo está enviando. Desenvolva sua sensibilidade espiritual através da meditação, da oração, da leitura de textos inspiradores e da conexão com a natureza. Quanto mais você cultivar sua vida interior, mais clara se tornará sua percepção dos planos superiores da existência. Faça uma lista de todas as pessoas com quem você tem pendências emocionais e comece o processo de perdão verdadeiro. Lembre-se de que perdoar não significa concordar com o que foi feito, mas sim libertar sua alma de correntes que a impedem de voar mais alto. Procure maneiras de servir ao próximo com amor genuíno. Pode ser através de trabalho voluntário formal, ou simplesmente sendo mais disponível e amoroso com as pessoas ao seu redor. O importante é que seu serviço brote do coração, não da obrigação. Cultive uma relação mais próxima e consciente com seus entes queridos que já partiram. Converse com eles, peça orientação, agradeça pelo amor que compartilharam com você. Eles estão mais próximos do que você imagina e ansiosos para ajudá-lo em sua jornada. E, finalmente, mantenha-se aberto para descobrir e abraçar sua missão cósmica. Ela pode se revelar de forma gradual ou súbita, mas quando isso acontecer, você saberá sem sombra de dúvida que encontrou o propósito pelo qual sua alma escolheu viver esta existência terrena. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Milhões de almas ao redor do mundo estão passando pelo mesmo processo de transformação espiritual após os 60 anos. Vocês fazem parte de uma geração especial que veio à Terra com a missão de elevar a consciência da humanidade e preparar o caminho para um mundo mais amoroso e espiritual. Os mentores espirituais, que se comunicaram através de Chico Xavier, queriam que você soubesse que sua vida, após os 60 anos, pode ser a mais significativa e transformadora de toda a sua existência. Não importa quais erros você possa ter cometido no passado, não importa quais oportunidades você possa ter perdido. O que importa é que você está aqui, agora, pronto para abraçar a extraordinária aventura espiritual que sua alma preparou para você. Sua alma escolheu estar viva neste momento da história da humanidade por uma razão muito especial. Ela sabia que teria a oportunidade de experimentar essa transformação profunda após os 60 anos e de contribuir para a elevação espiritual do planeta através de sua própria evolução. Então, se você está vivenciando alguns ou todos esses sinais, celebre. Você está sendo convidado a participar de um dos processos mais sagrados e transformadores que uma alma pode experimentar na Terra. Sua jornada espiritual está apenas começando e os anos mais belos e significativos de sua existência ainda estão por vir. Que você tenha a coragem de abraçar completamente essa transformação, a sabedoria para reconhecer os sinais que sua alma está enviando e o amor necessário para cumprir a missão extraordinária que trouxe para esta terra. O mundo precisa da luz que você veio compartilhar e sua alma está pronta para brilhar com todo o seu esplendor divino.